Muito bem, agora de volta a gente vai cuidar um pouquinho do nosso envelhecimento. Tá certo que muita gente não gosta de pensar nisso, acha que não é hora. Quando será que seria a hora? Bom, envelhecer é um processo pelo qual todos vamos passar. Segundo dados divulgados pelo IBGE, mais de 31% da população brasileira já passou dos 60 anos e esse número tende a aumentar cada vez mais. Nossa população está envelhecendo. Só que é importante estar atento ao processo de envelhecimento, porque alguns sinais ou alguns sintomas podem apontar alguma anormalidade. Por isso, no programa de hoje, a geriatra Marina Miragaia vai nos explicar melhor que fatores são esses que indicam alteração no envelhecimento. E você pode participar com a gente. Conta pra gente como é que é o seu processo aí. Se você tem um pai, uma mãe, uma tia que você está convivendo, você tem percebido isso acontecendo aí do seu lado, você pode participar. Pode inclusive mandar uma pergunta aqui para a doutora Marina, que a gente, na medida do possível, traz na tela a sua questão. Você pode usar o QR Code aqui agora, ou você pode mandar um WhatsApp no nosso número que é 12 98266 0004. Doutora Marina, bem-vinda. Tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai, Você já esteve aqui online e agora presencialmente. Agora presencialmente. Que bom ter sua presença aqui. A gente vai falar, doutora, sobre sinais, sintomas que mostram que o envelhecimento, de repente, está sofrendo alguma alteração, não está na sua normalidade. Isso. Agora eu quero saber dessas mudanças físicas, mudanças mentais que acontecem no envelhecimento normal. O que a gente pode esperar? Certo. Cada organismo do nosso corpo envelhece de uma forma diferente, né? Por exemplo, o nosso sistema nervoso, né? Ele tem suas particularidades. É normal que com o envelhecimento aconteça a diminuição dos neurônios, aumento, né, da morte de neurônios, diminuição da massa cerebral, que acontece a partir dos 65 anos. Alguns tipos de memória podem estar alterados com o envelhecimento, tá? Por exemplo, memória episódica, que é aquela memória que a gente tem para guardar eventos específicos, né? Memória de trabalho, que é aquela memória que a gente usa, uma memória temporária que a gente usa para exercer tarefas como fazer contas, ler um livro, executar tarefas mais complexas. E outras alterações que também podem acontecer com o envelhecimento é redução do raciocínio e diminuição da atenção, certo? Então, a gente está falando aí de mudança química no cérebro, mudança física nesse cérebro, que vai resultar também em perdas graduais da nossa motricidade. Sim, sim. Em paralelo, nessas alterações do sistema nervoso, nós também temos o envelhecimento do nosso sistema muscular, tá? Para a gente ter uma ideia, a partir dos 30 anos acontece a perda de 1% da massa muscular ao ano. Tá? Quando a gente fala então eu estou envelhecendo de fato mesmo a partir dos 30. Quando a gente fala de força muscular, a partir dos 30 anos também, acontece a perda de 10 a 20% da nossa força muscular a cada década, né? Isso acontece por perda das células motoras, depósitos de gordura dentro dos nossos músculos, né? E isso aumenta o risco de desenvolvimento de doenças, tá? Por exemplo, a sarcopenia, que é uma doença muito comum na terceira idade, leva ao risco de quedas e imobilidade. Você está falando aí de perdas que vão se avolumando já a partir dos 30 anos, isso. 40, 50, meio que vai dobrando a coisa, triplicando. Quando é que é a hora de procurar um geriatra? Bem, se a gente considerar o conceito formal de geriatria, os pacientes idosos aqui no Brasil são aqueles acima de 60 anos. Certo. Então, todo aquele acima de 60 anos tem indicação de acompanhamento com o geriatra. Mas se a gente levar em consideração que o nosso envelhecimento começa bem antes, é interessante que a gente comece o acompanhamento com o geriatra pensando na prevenção de doenças e promoção à saúde. Então, eu com 40 anos, já estou caminhando até para uma próxima da menopausa, eu poderia frequentar um geriatra já para fazer uma análise, uma consulta ali meio despretensiosa, digamos assim. Para você ter ideia, por exemplo, a nossa massa óssea
desde que a gente nasce até os 30, 35 anos, ela aumenta progressivamente. Nosso pico de massa óssea é aos 35 anos. A partir de então, o que acontece? A gente começa a perder massa óssea progressivamente numa velocidade de 0,5% ao ano. Né? E quando as mulheres entram na menopausa, essa perda acelera, chegando a 2 a 4% ao ano. Bom, vamos voltar para o assunto aqui, porque é envelhecimento geral, não é envelhecimento só da mulher aqui, não. A gente quer saber quais são os fatores que indicam alterações no envelhecimento. Então, você falou aí de uma normalidade, a gente vai tendo essas perdas, mas o corpo vai se adaptando também. Os nossos movimentos ficam talvez mais lentos, mas a gente vai começar a sofrer limitações, mas a gente ainda vai ter. Sim. Agora, a gente vai indicar aqui, doutora, ou a gente vai comentar sobre quando algo não vai bem. A gente está com uma figurinha aqui, a gente tem um vovô simpático com uma peça de quebra-cabeça solta. O que será que quer dizer, hein? É a perda de memória ou alterações no raciocínio. Certo. Como eu falei anteriormente, alguns tipos de memória, algumas alterações de raciocínio, principalmente para fatos desconhecidos, a capacidade de aprender coisas novas, elas são prejudicadas conforme a gente envelhece, tá? Mas, de maneira geral, toda alteração cognitiva que impacte na funcionalidade do paciente, né, que deixe ele limitado para executar os cuidados do dia a dia, chama atenção e deve ser investigado, tá? Sobretudo em busca de doenças como demência ou mesmo depressão. Tá. Vamos seguir em frente com mais um sinal ou sintoma de que o envelhecer não está normal. Olha esse aqui, gente. O que será que é? Vamos ver? Início de alucinações ou alterações de julgamento da realidade. Certo. Dá um exemplo para mim sobre esse aqui, doutora, por favor. Bem, o que são alucinações? São sensações de ouvir vozes ou enxergar pessoas que não existem. E alterações do juízo da realidade são os delírios, né? Por exemplo, a impressão de que... Imaginar que algo está acontecendo. Que alguém está roubando minha casa e quando não há, né? Essas alterações não são normais do envelhecimento e elas devem sempre ser avaliadas. Indicam uma esquizofrenia. Podem indicar diversas doenças, tá? Por exemplo, uma depressão com sintomas psicóticos, que é uma depressão mais grave, que necessita de um acompanhamento especializado. Pode acontecer em alguns quadros de demência, como a demência por corpúsculos de Levy, mas também em fases mais tardias da demência de Alzheimer. E pode acontecer num quadro que é relativamente frequente nos idosos, chamado delírio, que é um quadro confusional agudo, né? Quando eu digo agudo, de surgimento de horas, no máximo pontual. Dias, né? E ele é desencadeado por alterações orgânicas, como infecções, dor crônica, constipação ou até o uso de algumas drogas inadequadas para a terceira idade. Até porque na terceira idade a gente tem, às vezes, um coquetel ali de medicamentos necessários, né? Olha esse aqui. Tá com carinha triste e feliz. Você já deve estar imaginando, né, que esse aqui vai falar sobre humor, alterações de humor. Mas é mais frequente. Olha só. É muito comum aquele estereótipo de vozinho ranzinza, intolerante, brigando com aquelas crianças danadinhas, né? Que acontece nos filmes e na rua de casa também, vai, gente. Então, embora algumas alterações, algumas características da personalidade podem se acentuar com o envelhecimento, alterações do humor, como sintomas depressivos, irritabilidade excessiva, ansiedade, não são normais. A euforia entraria aqui também ou menos comum? Também, euforia também entra nesse aspecto, né? Então, sempre que a gente entra em contato com um paciente com alterações de humor, precisamos avaliar sintomas depressivos, que é uma das principais causas para alterações do humor, tá bom? Essa aqui você também já está imaginando, muito fofa essa arte. Olha, tem alguém contando carneirinho, mas os olhinhos estão abertos. Essa daqui, doutora, a gente começa a sentir junto com aqueles outros sintomas lá a partir dos 40 anos, com as mudanças hormonais, a insônia ou sonolência excessiva, né? São os dois extremos. Também não é normal do envelhecer? Não.
Conforme envelhecemos, existem algumas alterações da estrutura do nosso sono. Por exemplo, a gente demora mais tempo para começar a dormir, existem mais despertares noturnos e a gente dorme menos. Então, conforme a gente fica mais velho, menos a gente dorme, tá? Mas isso não leva à insônia ou à hipersonia, tá? Quando pensamos em insônia e hipersomnia, precisamos pensar em um conjunto de doenças. Doenças do sistema neurológico, como demências, depressão, uso de medicamentos que interferem no sono ou na vigília, né? E outras doenças que também podem colaborar com essas alterações, como, por exemplo, a apneia do sono, transtornos pulmonares e outras situações. Olha aí, gente, então, não vai achando que é tudo normal, não. Você pode buscar ajuda. E a doutora está só pincelando aqui, porque existem tantas possibilidades, mas o cuidado nessa fase da vida é tão importante para que você tenha qualidade. Todo mundo que está nessa terceira idade teve uma vida, se foi boa, se foi difícil, mas foi uma vida já tem o peso dos anos. Então, a gente está tratando desse assunto aqui hoje porque a gente quer que todo mundo, doutora, tenha a oportunidade de viver essa fase da vida de uma maneira melhor, de acordo com o que você tem aí, é possível viver melhor. Olha esse outro sintoma, essa outra característica aqui que indica o envelhecer fora da curva, fora do normal, a perda da capacidade de realizar coisas comuns da vida. Certo. A perda da capacidade de realizar os cuidados do dia a dia. Lavar uma roupa, fazer um bolo. Tomar banho, se trocar, não necessariamente está relacionado ao processo de envelhecimento, mas sim a processos patológicos. Tá? Por exemplo, pacientes com doença, osteoartrose, que têm dificuldade de se locomover, pacientes com demência, principalmente numa fase mais avançada, que têm dificuldade de executar as tarefas, né? E pacientes com a massa muscular muito reduzida, né? Ao que chamamos de sarcopenia, também têm uma dificuldade na mobilidade e na realização das atividades de vida diária. Para tudo isso que a gente está falando aqui, doutora, tem intervenção? Sim, tem intervenção. Tem ajudinha, tem jeitinho? Claro, tem sim. Então, aguenta aí, porque tem até interação sobre isso que eu vou trazer já. Você que mandou essa interação, aguenta aí que a gente vai trazer. Vamos seguir aqui, ó, porque essa daqui tá falando com uma coisa que não é só do envelhecer fora da curva, não. Você tá em paz aí com a balança? A perda de peso nessa fase da vida pode indicar algo mais sério. Sim, não vai ser tão bem-vindo assim. Com certeza, a perda de peso sem intenção e num valor significativo está associado ao aumento da mortalidade da população idosa, tá? Quando eu falo em valores significativos, só para elucidar também para os telespectadores, a gente considera a perda de peso em um mês de 3% do nosso peso total, em 2 meses de 5% do nosso peso total, ou em 6 meses perda de 10% do nosso peso total. Quando acontece essa perda de peso significativa, a gente deve obrigatoriamente acompanhar com o médico para realizar uma investigação. Porque não necessariamente ele vai estar perdendo aquele peso indesejado, aquela gordura visceral. Muito provavelmente ele está perdendo massa magra, força nos ossos, que significa vigor, que significa sustentação. E pode outras coisas, né? O diabetes, por exemplo, um dos sintomas poderia ser a perda de peso, né? Sim, repentina. Né? E é muito frequente na terceira idade que a perda de peso seja decorrente de transtornos de humor, como a depressão, né? Vou seguir aqui com o último sintoma que a gente vai trazer aqui. Existem muitos outros, minha gente, mas hoje estamos tratando desse. A tontura e o desequilíbrio recorrente. É normal que a gente também tenha um declínio nessa questão, doutora. Sim. Mas assim, é um declínio sutil. Sim, vários sistemas do nosso organismo envelhecem, os nossos sistemas de equilíbrio, né? O sistema osteomuscular, mas não é obrigatório que o paciente com o processo fisiológico do envelhecimento venha a ter tontura. Tá? A tontura é um termo vago, né? E por trás dele existem várias condições clínicas, tá? A principal causa de tontura são as vertigens, que é aquela sensação de estar girando, do ambiente estar girando. A gente comumente fala labirintite, mas na verdade é vertigem, né, doutora?
labirintite é uma das causas de vertigem, né? Então, a principal queixa, né, de tontura se deve às vertigens, tá? Que pode ser por alteração no aparelho vestibular, de equilíbrio, por alteração no sistema neurológico, né? A tontura também pode ser um sintoma do que a gente chama de pré-síncope, né? Ou seja, aquela sensação de quase desmaio. Tá? E aí a gente precisa investigar doenças cardíacas. Porque tem um perigo, né? Porque numa queda dessas de síncope, a pessoa de repente vai ficar com a mobilidade reduzida para o resto da vida, né? Sim, se cai, bate levando a uma osso. fratura, por exemplo, né? Então é importante a gente investigar ao fundo quando se encontra um quadro de pré-síncope. E por último, né? Alguns pacientes que se queixam de tontura, na verdade, têm desequilíbrio, né? Que é a incapacidade da gente caminhar com segurança. E isso também tem diversas comorbidades que estão relacionadas. Bora agora para as interações que vocês mandaram para a gente. Tem algumas aqui. Flavinha pôs na tela Silo Freitas, lá do Recife. Como se preparar psicologicamente para ter uma velhice saudável, ele quer saber. Principalmente quando a aposentadoria chega e a inércia, desânimo começam a fazer parte do cotidiano. Obrigada, Silo, por essa fala sua aqui, porque representa, doutora, a condição, expectativa de muita gente. Muita gente sonha, não, quando eu aposentar vou viajar, eu vou construir, eu quero morar numa chácara, vou ter um pomar. Mas muita gente que não tem essa possibilidade, não tem essa expectativa, acaba se deprimindo, acaba se sentindo menos porque já não está mais produzindo. Sim. Numa atividade, né, comercial, profissional. Sim. Como se preparar psicologicamente? Esse é um medo frequente dos meus pacientes, né? E a gente tem que se preparar para o envelhecimento muito antes dele surgir, né? Existem inúmeras atividades que a gente pode começar na terceira idade, tá? Atividades de lazer, né? Atividades com a terceira idade, né? Isso aumenta a nossa interação. Isso diminui o risco de desenvolvimento de problemas cognitivos ou problemas de humor, né? E existem muitas outras tarefas que a gente consegue executar, por exemplo, tarefas no âmbito social, né? E é claro, é muito importante também que a gente cuide da nossa espiritualidade, né? Legal. Pois a espiritualidade é um dos fatores que mantém nosso organismo saudável. E também perspectivas mais positivas, né? Vamos dar uma olhada nesse testemunho que chegou pra gente aqui. Quem está falando agora é o Sidney. E ele diz o seguinte, lá de Sapopemba, gente. Eu estudo muito, leio muito, calculo muito, faço exercícios com moderação, tenho uma alimentação saudável e coloco em prática o que aprendo no Vida e Saúde. Com isso, me sinto cada vez mais jovem. É o Sidney falando aqui pra gente. Tá, o Sidney resumiu bem, né, doutora? Tá se preparando. Ele já seguiu toda a lição, né? Parabéns, Sidney. Espero que a sua fala influencie muito os outros pacientes, os outros telespectadores que estão ouvindo. Gente, você pode fazer o máximo com aquilo que está à disposição aí. Se você mora numa cidade, num bairro que promove, que tem atividade física, que tem atividade social para a terceira idade, se envolva. Você tem vergonha? Chega, vai pelo menos para conhecer, alguém vai fazer amizade com você, mas é importante você encontrar coisas boas para fazer nessa fase da vida. Você já venceu, você errou, você acertou, você está aqui hoje, que bom, Deus está te preservando. Olha, busca ajuda, eu vou indicar aqui o Instagram, as redes sociais da doutora Marina, que é @CoraResidencialSenior. Lá tem muita coisa legal, dicas de atividade que você pode fazer, dicas de especialistas. Segue lá, vamos falar de novo? @CoraResidencialSenior. Ou então você pode acessar o site. Se você não tem Instagram, você vai para o site corasenior.com.br. E doutora, voou nossa conversa aqui, né? Voou nossa conversa, Teru. Eu te agradeço, porque você fala de coração, fala da experiência clínica e fala também de como a gente pode viver bem nessa fase também. Obrigada.
Imagina, e um abraço para todos os telespectadores. Tá bom, olha, a gente pausa agora, não sai daí, porque sabe o que a gente vai fazer? A gente vai prevenir velhice infeliz, a gente vai fazer exercício físico para circulação ativa com Tânia Santos na volta do intervalo. E ainda hoje tem legumes gratinados por aqui, olha isso. Eu te ensino essa receita já já.